Da hora É demais. isso. Então é isso, começamos agora, já começamos no YouTube também? Começamos no YouTube também, estamos lá ao vivo, galera. Sou o Jazzy e hoje nós vamos fazer o podcast Pro Beats. Episódio 2. Episódio 2, e a gente vai falar de coisas, de dicas de produção e mitos também, né? Mitos, eu acho que o mitos aí é o mais importante de hoje, que é uma parada que eu tô vendo muito, uma crescente muito grande, principalmente em rede social, que é onde que a gente recebe essas publicidades, né? Pode crer. Cara, vamos lá então. Vamos começar sobre... falar um pouco do Pro Beats, tá? Pra Perfeitamente. gente entender um pouco o que está acontecendo. A gente tem aqui agora um canal específico para falar de música do hip hop, inicialmente falando sobre boom bap, que é o Pro Beats Boom Bap, e depois a gente vai crescer, né, para os outros subgêneros aí. O lance é o seguinte, essa semana, hoje é terça-feira, essa semana vai colar um monte de coisa nova aí no canal do YouTube, no canal do Instagram e na plataforma vizinha. Amanhã já tem uma novidade incrível. A gente vai pôr o link aqui no Instagram e são dicas de produção, né? E avaliações. E na quinta-feira, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, vamos ver certinho para passar. Você me passou hoje, não foi? Vamos lá. Quinta-feira estamos vendo aí o Session. Esse é o meu mais esperado, mano. É o mais esperado. Sabe por quê? Porque é uma parada que a gente tá se doando bastante pra fazer e tá dando muito certo e vocês vão ficar impressionados com o trabalho que isso, o resultado que isso tá gerando, certo? Perfeitamente. Então, é bem interessante isso. Beleza? Eu acho que a gente precisa dar um tapinha ali na câmera, talvez, cara. Tá um pouquinho aqui, ó. Tá um pouquinho pra lá? É. Eu já viro ela. Vamos lá, então. Vamos lá pra gente começar essa ideia maluca. Vamos ver. Peraí, isso aqui é a outra. Opa. Morta ali pra ela. Peraí. Acho que é essa daqui, né? Eu acho que eu virei demais. É o contrário, né? Isso, garoto. Agora sim, nós estamos dentro. É isso, primeiros episódios sempre temos Vamos. detalhes. Vamos lá, vamos começando mesmo agora. É o seguinte, sobre dicas de produção, cara. Muitas vezes a gente pega alguém falando assim, nossa, primeiro, né, o lance só falta masterizar. Aí tem aquele lance, não, usa o preset de fulano, compra o beat da internet. Eu acho que esses 3 pontos são bem interessantes da gente conversar sobre isso hoje, perfeitamente. Né? Mas o que você acha de produzir com presets de sintetizadores ou de compressores? O que você acha sobre isso? Você acha que é uma salvação mesmo? É uma salvação e pode ser um tiro no pé, né, ao mesmo tempo. Por quê? Vamos lá. Quando a gente fala de preset, a gente está imaginando que o preset, o nome já diz, é algo pré-setado, algo que já está pré-feito. E... Pra quem não tá boiando um pouco, normalmente quando você tem plugins, quando você tem softwares e tudo mais, você tem esses presets, esses pré-setados, né? E tem gente que inclusive vende isso, né? Vende os presets, onde você pode ter um preset do sintetizador, como você falou, de um compressor. Na verdade, todos os plugins têm presets, é bem comum, é bem difícil inclusive não encontrar plugins que não tenham presets. Bom, se a gente falar de plugin de sintetizador, eu acho que os presets são a melhor coisa do mundo, tá ligado? Porque o preset... Sintetizador tem muito botão, tem um milhão de opções ali pra fazer de síntese. Então, você ter os presets é quase você trocar de instrumento. Toda vez que você clica, ele troca de instrumento e beleza, você tem uma nova gama ali e você pode fazer os seus pequenos ajustes. Certo. Muito diferente de presets, por exemplo, de compressor, que dependem muito do seu sinal de entrada, depende muito da fonte que está sendo captada. Então, uma parada que eu tô vendo muito ultimamente sendo vendida, e é a maior areia no zóio possível, que é preset para você soar igualzinho o Matue, para você soar igualzinho o Teto, para você soar igualzinho o Travis Scott. Molecada, esquece. Se fosse um sintetizador, por exemplo, agora tá saindo um que é imitando o Rufus do Sol. Um synth? Um synth imitando aquela música lá, Inner Bloom. Tá imitando o pad. O pad e o sintetizador lá do drop. Cara, é muito bom, sacou? Não é o som perfeito igual, por causa que aquele som foi mixado, masterizado e tudo mais, mas é muito bem feito.
Afinal, é um sintetizador. Não tem outras variáveis aplicadas E se eu tocar um acorde diferente? Se você tocar um acorde diferente, perfeitamente. Sacou? Mas é algo muito próximo. É mais timbre, né? É muito... Exatamente. Inclusive tem muito preset, por exemplo, pra guitarra. Pode crer. Tudo mais, nos Amplitude da vida, que isso é muito próximo. Você chega num som muito próximo e tudo mais. Porque o sinal, todo o caminho, ele é muito mais fechado dentro de uma caixinha. Quando a gente fala, por exemplo, de voz especificamente... Quando a gente fala de compressão, de equalização, preset de bateria. Opa, calma aí, tá ligado? A gente tá falando de muitas variáveis. Então, por exemplo, você pode pegar e tacar o preset que o Matue usou no estúdio dele lá. Pode crer. Inclusive, o preset é exatamente igual. Cara, se você não tem um estúdio igual, o microfone igual, a voz igual... A afinação igual. Cara, não vai ficar. Inclusive... É uma parada que a gente passa aqui no estúdio. Se, por exemplo, gravei o MCX. Pá, gravei aqui, fiz toda... A gente já grava equalizando e comprimindo, né? Sim. Então já equalizei, comprimi e tudo mais. Tá com o MCY em cima, né? Que é o que a gente já passou aqui algumas vezes. Não, ó, ele tem uma voz parecida com o outro. Vamos testar. Dificilmente fica bom fica. Mas perfeito... Sacou? Pode crer. E porque a gente tem um ambiente ainda muito controlado e tudo mais, sacou? Então, presets, legal, dependendo da situação. Mas deixa eu te perguntar. Considerando que a galera que tá assistindo a gente, muita gente tá iniciando ainda na produção... Perfeitamente. É um momento onde a gente testa isso e confia nisso, certo? A gente vê alguém falando, a gente confia e vai lá e testa, né? Perfeito. Muitas vezes, talvez isso... facilita a vida de quem está iniciando e se ele souber que tem o próximo passo, legal. Agora, se ele não souber estacionar ali, né, aí fica meio complicado. Porque sabe o que eu já vi? Alguns produtores que já vieram aqui gravar e depois mixar, ele tem um preset de equalização do Logic ou do Ableton ou do FL lá no EQ. Certo. E ele aplica em todas as vozes que ele grava. De várias pessoas diferentes. Entendi. Então, pra ele ali, ele tá chegando... Meu Deus, deixa eu desligar esse celular daqui, ó. Pelo amor de Deus. Hoje tá sendo bombando. requisitado. Gente, aqui é o estúdio, a gente para um pouquinho pra poder fazer o podcast aqui e depois produzir música, certo? Então, não é um flow da vida. Não é o flow. Que tem lá uma puta estrutura, mas já tá legal, né? Se vocês estão gostando, curte aí e compartilha. Então, vamos lá. Então, pra ele, aquilo tá funcionando e aí ele se acomoda naquilo ali. Perfeitamente. E fica colocando aquele EQ, 10 EQ no projeto ou mais, com o mesmo preset, com a mesma curva de equalização ali. E pra ele tá funcionando. Agora, quando você começa a perceber que pode melhorar, você de repente tem a insegurança de mexer, porque, pô, fulano de tal falou que é bom e tal. Sim. E que, na real, se você não fizer isso, você tá fazendo errado, né? Perfeitamente. Agora, uma pergunta. Você nunca usou preset? Não, eu uso praticamente todos os dias. Ah, então aí complica, né? Como é que a gente vai explicar? Como é que a gente vai explicar isso? Como que a gente vai explicar? Por quê? O preset, o presetado, principalmente se feito por você mesmo, Certo. que é possível, eu inclusive encorajo muito, faz você ganhar muito tempo. Por exemplo, eu tô gravando guitarra, eu uso preset todo santo dia, tá ligado? Por quê? Você setou isso antes. Eu já setei, e às vezes tem muitos presets, por exemplo, de guitarra que é bem massa de se usar, tá ligado? Já prontos, por exemplo, eu uso bastante o Amplitude. Putz, no Amplitude tem... por exemplo, estou fazendo a produção lá de uma menina que é mais de rock, né? Pode então, crer. eu preciso de uma guitarra, preciso que ela seja mais crunch e tudo mais. Tem 1 milhão de presets lá que eu já passo. Só que eu entendo a cadeia de sinal, né? Então, por exemplo, vai ter ali o preset, eu vejo, ó, eu não gosto muito disso daqui. Eu já mexo e tudo mais. Outra coisa, por exemplo, a gente foi fazer a gravação hoje do podcast. Se toda vez que a gente tivesse que gravar o podcast, a gente tivesse que setar o volume do microfone, tivesse que setar o compressor, tivesse que setar a equalização e tudo mais, putz, é um saco. Então a gente usa o quê? O preset. Já fizemos uma vez, aplicou de novo lá, toda vez que a gente for gravar vai estar exatamente igual. Então salva pra caramba. E também tem os presets que são lógicos, vamos dizer. Então, por exemplo, praticamente todo dia, tô utilizando lá tô fazendo mixagem e tudo mais, preciso fazer um corte de lateral.
dos sides, né, da mixagem. Do estéreo. Do estéreo. Certo. Então, Fab Filter, Cut Low Side é um preset. Cut Low Side, pá, ele já cortou. Eu não preciso pensar muito. Ele já tá no lugar certinho e tudo mais. É muito diferente de eu colocar assim, caixa, bateria, snare, pá. E daí ele vai pegar e tentar... Ele não vai saber onde que tá a minha tônica do snare. Ele não vai saber onde tá minhas ressonâncias, sacou? Sim. Então é complicado, entende? Entendi. Sacou? Alguns presets, por exemplo, de equalização que eu acho que são legais, que são aqueles mais generalistas. Então, por exemplo, preset de os multiband, saca? Tipo, os Fab Filter tem os multiband. O multiband é aquilo que você mexe por banda separada, né? Mais no grave, mais médio. Perfeitamente, ele já comprime e tudo mais. Então, eles já tem alguns de mixagem... Só que é de mix bus, saca? Uhum. Mixagem e masterização. É pra quando já tá todos os sinais. E ele já tem lá os presets. Então, mix bus, música eletrônica. Ele já tá imaginando mais ou menos o tipo de sinal que você vai estar empurrando pra dentro. Sacou? Pode crer. Mais ou menos. Sacou? Mas é uma coisa extremamente generalista. Tá, mas o sinal que você tá falando é o volume que tá entrando ali, né? Ele já tá imaginando mais ou menos e, por exemplo... Ele já tá imaginando quanto que já tá entrando de grave, de agudos e tudo mais. Ele tá lendo isso, né? É muito complicado se você comparar com alguém gravando um vocal num home studio. O cara não sabe se você tá gravando num dinâmico, num condensador, qual é o modelo. É complicado. Porque eu vejo os caras vendendo isso como uma salvação. Entendeu? Na verdade, a gente vê todos os dias exatamente isso, né? Não, que funciona bem pra caramba... que isso é legal, que isso é melhor, que parece fulano de tal. Uhum. Mas quando o segredo da coisa é você tá fazendo o seu, certo? Sim. Que é muito mais legal e tal. E isso também acaba esbarrando no lance dos beats, né? Perfeitamente. A gente lida muito com pessoas que querem gravar e tal, artistas que gravam. E o que ele faz? Na casa dele, ele vai lá e acha um type beat na internet. Uhum. E aí ele cria, em cima daquele type beat, ele chega no estúdio, aí ele fala... Pô, queria fazer uma parada parecida com isso, porque eu curti a vibe. Aí você fala, beleza. Aí, quando acontece isso, automaticamente a pessoa já tá cortando as possibilidades que ela tem de chegar na identidade dela. Perfeito. Né? Porque ela tá fazendo em cima de um outro beat ali. Aí, mas ajuda pra caramba também. Só que você tem que ter uma noção, né? Por quê? Durante o processo, a pessoa tá tão acostumada com aquele beat que ela tá buscando o mesmo timbre de kick, o mesmo timbre de caixa. Aí você faz uma outra música no tom, né? Ali, da outra que ela fez e tal, só que a pessoa não gosta. Aí fica tentando copiar. Quantas vezes eu já não ouvi aqui, não tem como fazer exatamente igual? Exatamente igual é plágio, né? É plágio. Isso é muito feio, gente. Então, se você fez o beat em cima de um beat... De um type, né? Escreveu lá uma música em cima de um type, compra o type do cara. Justo. Pronto. Justo. Só que qual que é o problema aí? O problema é que você vai pagar um valor, provavelmente você vai pagar lá $50, né? 200 e poucos reais, sei lá, R$200, ou um pouco menos, e você pode ir lá e comprar o mesmo beat. Sim, E que várias pessoas podem comprar e viram de pessoas um podem problema. comprar, vira um problema. É. Então, aí quero chegar no final. Como é importante vocês terem a noção de como funciona antes de começar a fazer a coisa de uma forma... Ou antes de achar que está fazendo, né? Eu também já ouvi de cantoras e tal, que quando você corrige a voz, fica ruim. Quando você faz o tunezinho o tune. Quando você traz a voz, quando você corrige ali a voz dela, como ela quando você corrige o erro dela. E aí fica ruim, porque a pessoa tá apegada naquilo, entende? É por isso que, não vou mentir, cara, é difícil trabalhar com MC iniciante, cantor iniciante, porque a pessoa não vai ter vocabulário pra... Enfim, não é culpa dela, afinal ela tá começando. E ela tá apegada a certas coisas que não fazem sentido, né? Sim. Então, é complicado. Já sofri muito com isso. A partir do momento que você começa a trabalhar com artistas que são profissionais,
esses problemas caem por terra, sacou? É porque, total, é porque eles já passaram por uma fase, entenderam, né? Exatamente. E aí causa um desgaste pro produtor, né? Produtor e pro beatmaker. Porque quando você procura um produtor, por exemplo, vocês que querem se transformar em produtores, vocês estão dando ali uma solução para aquele artista. E colocando a sua arte também como artista ali. Perfeito. E muitas das vezes você não é visto como um artista, você é visto como um cara que faz um beat e coloca lá e tem que fazer do jeito que a pessoa pediu, assim. Sim. E também tem isso. Porém, você não vai botar o teu nome ali, certo? Se você quiser. Só voltando um pouco mais, que você falou dos beats, do type beat e tudo mais, e dos beat free também. Beat free, Vamos lá, eu acho que é um negócio legal da gente destrinchar. Eu acho que dá assunto aqui pro resto do dia aqui. Sim. Então, vou começar entrando. Primeira coisa, quando você pega um beat free de internet pra fazer a sua música, e não é puxando o peixe pra, não, você tem que contratar por causa que a gente vende esse serviço, não é nada disso. Esquece, vamos pensar nas questões lógicas, tá bom? Se você pega um beat free de internet, a primeira pergunta é, se você tá procurando uma melhora, normalmente você pega um beat free porque você tá pensando, tá, eu quero ir pro próximo estágio da minha carreira e tudo mais, né? Eu quero fazer isso pra se essa música der certo, eu vou crescendo, sacou? Se você tá querendo explorar apenas, vou fazer um freestyle e tudo mais, vou brincar, vou lançar na internet ali na rede social pra brincar, estou no campo da brincadeira, do campo do amadorismo completo. Tá se divertindo apenas. Se divertindo. Eu sou completamente a favor. Escreve no Beat Free, grava no Beat Free e lança no Beat Free. Pode crer. Gomes, tô procurando dar o próximo passo na minha carreira. Compõe em cima do Beat Free e contrata um beatmaker para produzir. Por quê? Que esse é um erro que eu vejo que é meio comum. O cara já começou, às vezes, até se tem som lançado em cima de beat comprado, em algum momento lança em cima de beat free. É um tiro no pé gigantesco. Se você quer crescer na sua carreira e você... Não, vai que essa história, tá ligado? Ó, essa é hit, hein? Gravando, ó, essa é hit, é a coisa que eu mais ouço. Essa é hit. Então, se você quer que essa seja hit, você tem que ter os direitos completos em cima daquela obra, sacou? O que acontece? Se você lança esse beat, às vezes você até consegue subir nas plataformas, você até consegue distribuir. Se o beatmaker pedir pra você tirar, você vai ter que tirar. Não é seu. Se alguém já subiu aquela música com aquele beat, você não vai conseguir subir. Daí sua música vai travar. E, gente, pra ganhar dinheiro com música, não é subir a música no YouTube, no SoundCloud, que são os mais legalize, assim, de usar conteúdo dos outros, tá ligado? Porque Spotify, Deezer, Tidal, iTunes, não deixa você subir conteúdo de outro de jeito maneira, tá ligado? Se você conseguiu fazer isso é porque você tá dando um gato gigantesco, sacou? Então, você subindo o beat free, a chance de dar ruim é gigantesca. Na dúvida, não suba. Não, mas porque não é moral, inclusive. Então, essa né? é a maior questão. A gente reclama da galera, fulano de tal é político, rouba a gente, rouba, olha, fulano do lado direito, fulano do lado esquerdo, faz isso, faz aquilo. Aí você tá fazendo a mesma você tá fazendo coisa, algo que é imoral. Então, desonesto. Desonesto. Então, não usa. Você quer dar o próximo passo da sua carreira? Usa o beat free pra compor. Eu, inclusive, sou muito a favor. Porque, às vezes, a hora de estúdio, ela é cara. A hora do beatmaker é cara. Então, você pegar, contratar a hora de estúdio, contratar beatmaker pra vir compor o instrumental, pra depois você compor a letra e depois ter que vir pra estúdio compor de novo, a gente sabe que às vezes não cabe, não é a realidade do bolso do brasileiro. Então compõe em cima do beat free, passa essa referência pro beatmaker e esteja aberto ao que vai vir. Não, principalmente, esse é o ponto. Se você... Tem gente que é muito apegado na arte que faz. E isso é natural, né? Mas a gente tem que aprender porque está lidando com outra pessoa. Eu já cheguei, assim, não vou falar nomes aqui, mas tem artistas, né, que são famosos e tal, que vão pra lá e pra cá e se mostram que é de um jeito, mas dentro do estúdio é de outro. Perfeitamente. Então, quando você tá dentro do estúdio, galera, você tem que saber que você tem outra pessoa ali que entende daquilo um pouco mais que você. E se você está ali é porque você precisou dele, então você tem que confiar no cara, ou senão você nem vai. Pode crer. Sacou? Se você não concorda com o que o cara faz, então você nem vai. Porque isso desgasta um pouco o produtor, né? Então, pra ficar ligado, galera, que vocês estão trabalhando aí pra chegar no nível de produção, né?
a gente precisa ter essa noção. Então eu acho bem interessante, galera, esse papo. E aqui no ProBeats a gente vai, tipo, desmistificar tudo que existe aí no estúdio, né? Agora vamos no último ponto sobre essa parada dos beats, que é o seguinte. Uma outra parada que eu ultimamente vejo muito em rede social é porque eu tô falando pra pessoa comprar beat, Certo. concorda? Daí é o último estágio que... Hoje você anda no Facebook, no Instagram e aparece lá 50 beats por R$50. Nossa senhora, sério? Porra! 50 bits Eu por não tô nem falando do beatmaker que cobra barato. Claramente, inclusive para esse nível de publicidade, ali é alguma empresa ou alguém que tem algum conhecimento de causa, sacou? É complicado. Pra caramba. A primeira pergunta que você tem que se fazer... O valor... Quando a esmola é grande, o santo desconfia, né? Com certeza. Então, seria R$1 por beat. E 50 beats... Você concorda que é complicado. Então, a primeira coisa que me vem à cabeça... Esses beats, então, não têm exclusividade. Não, e não tem qualidade, porque... Não tem exclusividade. Se não tem exclusividade, a gente volta no anterior. Se você sobe um beat free, é a mesma coisa que você subir um beat sem exclusividade. Quando você compra, você paga o beat, além das horas de estúdio do beatmaker, você está pagando a exclusividade. De só você vai usar aquele beat, tá ligado? Que aí você vira o produtor fonográfico, até você tá pagando por ele. Perfeitamente. Outra coisa, quando você contrata um instrumental, você está imaginando que você vai ter acesso aos stems. O faixa a faixa. A faixa do bumbo, a faixa do snare, a faixa do hi-hat e tudo mais. Que é uma outra coisa que você não acessa no Beat Free e muito provavelmente nos 50 bits a R$50, Tá bom, provavelmente você vai estar lá, sei lá, com o MP3 do beat, a qualidade mais baixa, que é o que acontece também. O Beat Free, aonde você vai acessar esse Beat Free? Você vai baixar o MP3 do YouTube que já tá comprimindo a qualidade, cara. Vai ficar horrível, sacou? Sim. Então, se você quer dar o próximo passo da sua carreira, gente, não tem atalho. Arruma um amigo que faça, que seja, ou contrate. Esse som veio, eu acho que do outro PC lá. Provavelmente. Vai ter que desligar lá. Olha o WhatsApp do Jazz tocando aí. Não, mas não tá indo pra lá. Não tá indo pra lá? Não. Pode crer. É que deve estar indo pelo virtual, mano. Não tá, Não tá tá? desligado 3 e 4. Pode crer. Tá. Irmãozinho. Justo. Ó, gente, o o freiteiro, ele tem toque de áudio. de preset. Mas então, a volta que eu dou é, não existe atalho. Se você quer dar o próximo passo na sua carreira, você vai ter que seguir esses passos, que é ter exclusividade do seu beat, para você ter exclusividade do seu fonograma. Logo, arrume um amigo que faça, contrate alguém que faça, vá atrás de uma gravadora e tudo mais, para você ter esse direito sobre o seu instrumental e ter o direito sobre o seu fonograma. Não há onde fugir. Eu acho que beleza? é interessante também de depois, no próximo, a gente falar sobre fonograma, inclusive quais são os direitos do produtor, né? Como é que vai monetizar isso, o que é fonograma, o que é direito autoral, o que é royalties, o que é isso, o que é aquilo, pra gente poder entender um pouco melhor isso, certo? Então fica aí, galera. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, comenta aí nos comentários aí. Deixa um toque pra gente. Então, beleza, ó, a gente já falou sobre presets, que é uma coisa que ajuda quando você sabe adaptar pra sua necessidade, certo? Perfeitamente. A gente já falou sobre beats free, Sim. Beats, type beat no geral, né? no geral. Como é que é essa parada, como é que é importante você ter exclusividade dessa parada e tal. Sim. Porque eu conheço muito MC que começou a produzir os seus próprios beats, saca? Pra também ter a sua exclusividade Total. ali E sobre o fazer trabalho. aquilo que ele pensa. Porque, Perfeitamente. né, muita gente tem essa capacidade de escrever e criar beats, né? Isso já vem... conheço o Kamal, por exemplo, já é esse cara faz um tempo. Tem muita gente que O faz Emicida isso. também. Então tem muita gente que faz esse tipo de trampo, né? E então vale muito você chegar nesse nível e tipo falar, não, legal, vou fazer o meu, que é muito mais honesto, muito mais legal. Se você não tem essa disponibilidade, você procura realmente Às vezes você um não produtor. quer também. Né? Você E não procura um sabe produtor. também, não quer, que o seu não negócio quer. é escrever e cantar mesmo, né? Rimar e tal. Inclusive, isso é uma parada aqui, ó. Isso daí é um corte, hein? O que eu vou falar agora é um corte. Uma coisa que é um problema na música, eu acho que... Enfim, é uma dica pra vida, tá ligado?
na música, a partir do momento que a gente entra na música, a gente é jogado um caminhão de informações, principalmente porque no ramo musical, o conhecimento ele é infinito, saca? Nunca, o artista ele pode ser, sei lá, o cara pode ser o Caetano Veloso, o cara pode ser o Mozart. Ele sempre vai ter algo a aprender, sacou? O que a gente tem que entender é o nosso papel. Porque a gente... Primeiro, não vai, mesmo que você abrace o mundo com o braço e com as pernas, você não vai conseguir acessar todo o conhecimento, sacou? Mas também a gente tem que ir pro outro ponto que você não pode ser ignorante. Então, não tentar ter todo o conhecimento do mundo, senão você não vai chegar a lugar nenhum, mas também não ser ignorante. Mas o mais importante, entender o seu papel. MC, se você quer ser beatmaker, vá ser beatmaker. Se instrua. Não finja que você é beatmaker, tá ligado? Faz direito, né? Faz direito. Mas se você também fala, cara, eu faço pra brincar. Beleza, não vai se enfiar no meio dos profissa, porque senão você vai bagunçar a parada, tá ligado? E se você tá no meio de cara que entende, respeita e aprende, já era. Perfeitamente, tá ligado? Porque essa parada de não aceitar-se, principalmente às vezes até por querer se impor, tá ligado? Inclusive vou além, tá ligado? O que eu vejo muito é o pessoal querendo, tipo, querendo ser o que não é, entende? Então, eu sou produtor de tal estilo, de tal estilo, de tal estilo. Você é realmente isso? Eu sou você entra lá na bio do rapaz, tá lá. Sou engenheiro de mixagem, de masterização. Calma aí. Você acabou de baixar o FL, Mas tá ligado? A palavra engenheiro é complicadíssimo. Engenheiro. Então, saber aonde você quer chegar, sacou? E saber o que você quer e saber o que você é. Pode querer. Pra conseguir tirar os melhores resultados, tá ligado? Legal pra caralho. E, lembrando, aqui a gente tá dando essa plataforma pra você, se quer entender, compreender e chegar a fundo. Estamos aqui com o material pra você aprender, pra você estudar. Porque assim, a gente quer... existe um nível, nós estamos, todos nós, aqui no Brasil e lá na gringa e tal. E a gente quer subir esse nível, né? É como na música eletrônica, por exemplo. Aqui na Noise, a gente lida com todos os gêneros, né? E, inclusive, isso é um outro mito, né? Que muita gente do rap ainda é cabeça fechada. Mudou bastante agora com trap, com drill, né? Que já tá abrindo um pouco a cabeça da galera. Mas mesmo assim, a gente tem que olhar um pouco para fora, né? Se a gente tá falando de produção, existe o lance da qualidade de produção no geral, né? Você pega uma referência de música eletrônica, você pega uma referência de rock, MPB, como é que grava um vocal, você vai aprendendo em todo lugar. E o nível de música eletrônica, de síntese, de mix, de master dos brasileiros é muito alto, cara. Sim. É altíssimo. Tipo, nível internacional, assim, que os caras vêm aprender até. Perfeitamente. E o rap precisa disso também. Então é por isso que a gente criou esse Pro Beats aqui pra falar, pra subir o nível. Mas é subir de verdade. De verdade mesmo, não é? E então, se você quer subir o nível, se você quer realmente entender, ter material de valor, tem que seguir a gente aí. Exatamente. Certo? Mas muito legal. Curti o papo do nosso podcast. Já chegou em meia hora de podcast. Chegamos 40 minutos, né? Porque a gente tem que fazer outras coisas. Então, o que você quer falar mais sobre mitos da produção? Mitos sobre produção musical? A masterização é um mito, né? Também. Tipo, por quê? Eu recebo palavras assim, olha, ainda não tá pronta porque falta masterizar. Aí mostra uma demo. Perfeito. Aí a demo chega e fala assim, eu sei que não precisa masterizar, eu sei que precisa mixar. Às vezes precisa até editar antes. Então, não existe só criar e masterizar. Né? Existe criação, a edição, a mixagem e a masterização. É até um problema se você for pensar, porque isso é uma parada que eu acho que os artistas eles têm que se informar pelo menos dos processos básicos de que se passa uma produção, porque não são difíceis de se entender. No geral, vamos falar de rap então. A gente passa pelos seguintes processos: instrumental, gravação, edição, mixagem e masterização. Perfeito. Perfeitamente? Falando de rap, boom bap e tudo mais. Beleza? Não tem muito segredo além disso. E você tem que entender um pouco cada um dos processos. Posso descrever um pouco? Não, precisamos. Vamos lá, então. Vamos lá. Criação. Para mim, a criação, a hora, o momento da criação, o processo 1,
que é a da composição ali, da criação, para mim ele é o mais importante. Perfeitamente. Aí eu já explico para você. Então vamos lá. Primeiro, criação. Criação, instrumental. Instrumental e letra. Se você cagou na letra, não vai ficar legal. Se você cagar no instrumental, não vai ficar legal. Ah, mas o meu beat ele não tá soando legal ainda porque tá sem mixagem. Não, não, esquece. Na criação já tem que estar soando muito bem. Mas aí eu acho que a gente tem que fazer uma vírgula para ficar um pouco mais simples. Mais claro. Mais claro. Porque a criação é onde você vai botar em prática a ideia que você tá tendo. A ideia que você tá tendo. Beleza. Teoricamente, você já tem que manjar um pouco, porque não existe uma quebra, uma porta que fecha e abre para passar para outro lado. Perfeitamente. Existe uma transição disso, certo? Uhum. Então vamos lá, vamos falar sem transição. Vamos explicar cada processo com essa porta fechada. Depois a gente explica a transição. Perfeito. Então a gente tem a criação que você fala, que é a criação do instrumental, a criação da letra. Criação da letra. Daí você tem a gravação de voz, que não tem segredo. Gravação de voz é gravação de voz. O segredo está na técnica de gravação, certo? Perfeitamente. Que é onde você vai com um microfone comum, você pode ter uma boa qualidade de gravação tendo as técnicas corretas, né? Perfeitamente. Certo. Aí vem a gravação de instrumentos ou de voz. Que no rap não vai ter tanto de instrumento. Hoje até... No teu caso você usa, né? Bastante. Mas daí pra mim entra na parte de criação ainda. Tá, mas a gravação... A gravação dos instrumentos pra mim entra na criação nesse caso. Mas você tem a técnica de gravar. Perfeito. Entende? Tipo, por quê? Você criou um riff, certo? Então é criação. Aí agora você vai gravar, você vai microfonar um violão, você vai gravar em linha. O que acontece normalmente na criação também é que às vezes eu gravo uma demo na criação e depois, na hora, daí eu gravo o geral. É como e na a guia da também. voz. A guia da voz é uma coisa bem comum, inclusive a gente grava com o que der, a guia da voz. Exatamente. O importante é ter a ideia, né? Daí temos a edição desse material, que daí é um processo extremamente minucioso, onde a gente vai limpar a sujeira da voz, a gente vai corrigir alguns minúsculos problemas de timing, a gente vai fazer a sincronização das dobras, a gente também vai passar o autotune, sacou? Que é um processo... Tem gente que considera o autotune na mixagem. Porque tem um problema. Não é um problema, tem uma dúvida. Porque tem o tune para corrigir e tem o autotune de effects. Perfeitamente. Então, e todo mundo meio que generaliza, não sabe que existe a parte de correção e a parte de effects. Na verdade, o que eu vejo é que o pessoal joga tudo no mesmo barco. A criação com a mixagem, a gravação, acaba virando uma bagunça muito grande. Quando você faz isso, o processo fica completamente na sua mão, você não consegue terceirizar os processos, né? E não satisfeito, o seu computador tem que ser um monstro, né? Pra segurar tudo isso daí. Não, com certeza. Sacou? Porque cada um desses processos, pra mim, é praticamente um projeto diferente. Total. Sacou? Uma sessão diferente, né? Então, beleza. Então, você tem essa parte de correção da voz também na edição, certo? Perfeitamente. Ou do instrumento, ou enfim. Daí vemos a parte de mixagem. A parte de mixagem é mistura. Entendeu? Então você vai pegar todos os canais e misturá-los, sendo que a gente vai acertar e deixar com que cada um dos elementos apareçam da melhor maneira. Seria mais ou menos isso, né? Sim. E o último processo, que é o de masterização, que a galera, esse que é o problema, a galera confunde muito masterização com mixagem. O pessoal que normalmente vem gravar nem sabe distinguir o que é mixagem e masterização. Então é um problema. Porque o cara fala, não, só falta a masterização. Quando às vezes tá faltando a mixagem, sacou? Então vai atrás de... eu preciso contratar uma masterização. Pode crer. Masterização, em tese, é mais barato do que mixagem. Porque mixagem você vai lidar com 1 milhão de canais. Masterização você vai lidar com 2, na verdade, que é o canal estéreo, né? Então, é complicado. Entender a nomenclatura entender a nomenclatura e um pouco da técnica faz com que você seja mais assertivo e também que você não seja passado para trás. Concorda? Vamos fazer vamos fazer uma comparação para ficar bem claro. Vamos supor que eu seja um chefe de cozinha. Certo. E aí eu vou criar uma receita. Perfeito. Então eu vou sentar, vou pensar na receita antes de escrever ela. Certo. Aí eu escrevo lá, ingrediente açúcar. Vou fazer um bolo de chocolate. Perfeito. Beleza. Aí eu fiz lá, eu anotei lá os ingredientes e fui buscar os melhores ingredientes. Perfeito. Fui comprar o melhor açúcar, o melhor chocolate, o melhor... A melhor guitarra, o melhor baixo. A melhor guitarra, o melhor baixo. Então eu fui procurar ali. Aí chegou a hora do chefe de cozinha misturar, fazer a massa. É a hora da mixagem. Perfeitamente. Então aquela hora que eu tava pensando no que eu ia fazer é a criação. Na hora que eu fui buscar os ingredientes é a criação ali. A hora de misturar
os ingredientes ali na forma, é a hora da mixagem. Perfeitamente. Porque ali é a hora que eu posso errar. Se eu errar, Você conserta. eu conserto, mas e se eu errar e não consertar, piora a situação na Master. Perfeitamente. A Master não vai resolver. E a Master vira você levando essa comida pro forno, vamos dizer assim, pra o crescer. Vira o forno. Mas aí vamos supor que eu errei na mix. Então, na hora de eu colocar o açúcar, eu coloquei o sal. Ferrou. Visualmente, ele é muito parecido. Mas beleza, eu não vi, era sal. Aí beleza, coloquei no forno, acendeu o forno, o que ele vai fazer? Cresceu. Ele vai crescer. Então, a minha mix, ela é baixa. Né? Ela tem que caber na forma para quando crescer, ela ficar do tamanho certinho e não vazar. Beleza, só que cresceu bonitinho, fez no limite que podia fazer ali, desligamos o forno e a gente vai comer, que é o escutar. Vamos escutar a track. Só que aí a gente percebe que no lugar do açúcar era sal. Daí Aí vai o virar uma grave tá bagunça. muito forte, tá fora do tom 808, ou tá fora do tom grave, enfim, tá tudo, alguma coisa tá estranha. A Master, ela só evidenciou isso. E a mixagem também às vezes evidencia. né? Você tem que voltar na mix, tirar aquele elemento, consertar ele, colocar o certo, aí você volta pra Master. Então é esse o processo de masterização, só pra ficar bem claro também, pra todo mundo, pra tirar dúvida, o processo de masterização da forma mais crua e ridícula, não sem ficar entrando na parte de história, é aumentar o volume da mixagem. Acabou. De forma bem simples e ridícula, é aumentar o volume da mixagem. Fazer que ela soe mais alta, mais presente em qualquer dispositivo. E acabou. Sacou? É muito... Quem entende de masterização, como aqui estou com o Jazz do meu lado, sabe que não é só isso, tá ligado? Como a gente sabe que a mixagem também não é só misturar. Existe um pouco de criação ali no meio. Total, é um processo criativo, É um processo inclusive. criativo. A Master também, mas, como eu disse, vamos evitar. O processo de masterização ele tem 1 milhão de outros fatores, 1 milhão de outras funcionalidades. Pode crer. Mas subir volume. Então, se eu pegar a sua música e só subir o volume, já resolveu? Não vai resolver. Então pronto, o problema não vai ser na masterização. Você tem 1 milhão de outras coisas para resolver antes. Então o que eu dou de dica pro pessoal é, sempre pense um processo antes. Ah, Gomes, meu vocal não tá soando legal, eu tô errando na mixagem, meu problema é a mixagem. Não. O seu problema provavelmente vai ser na gravação. Ah, Gomes, mas eu não tô conseguindo gravar legal, Putz, sei lá, minhas gravações não estão legais. Provavelmente... A sua música, o problema não tá na gravação, esteja na criação. Sempre um processo atrás, sempre pense um processo atrás. Gomes, meus beats não estão batendo muito bem. A minha mixagem tá paia, ou a minha masterização tá paia. Tá, você pensou que você pode estar escolhendo o bumbo, a caixa, o snare não, o hi-hat, o pad errado? Então aí a gente cai num ponto bem importante, que é, quando você for aprender ou consumir algum conteúdo com relação à produção de rap ou do trap, drill, enfim, foca naquele produto, naquele conteúdo. Aprende aquele conteúdo exato. Tipo, Perfeito. você tá vendo uma aula, por exemplo, da ProBeats lá no site do ProBeats, legal. Olha, faz, resume. O resume vai lá e faz no seu software. Volta e compara. Não tá legal? Veja a aula de novo. Você vai aprender. Veja umas 10 vezes. Aí você Se vai for aprender. necessário, Quando você entender, de verdade, fala, putz, agora eu tô vendo o resultado. Aí você passa pra próxima. Não adianta sair consumindo conteúdo pra caramba e depois, putz, aplicar meia boca, entendeu? Perfeitamente. Então, primeiro o segredo nosso, que a gente sempre vai bater na tecla, é esse. Que é, assiste o conteúdo, aplica, volta, assiste de novo, você vai aprender, você vai ver o que a gente fez a mais, que a gente deixou passar e tal. E aí você vai começar a aprender de verdade. Isso é bem interessante. Fazer para lançar rápido sempre é um tiro no pé. Fazer para... Tem muita gente que eu conheço também, infelizmente, faz pros amigos também. Tem esse detalhe, né? Se você faz pros amigos, faça pros amigos. Entendeu? Não queira, né? Não queira, senão você vai bagunçar. Você bagunça, entendeu? Você desvaloriza o trabalho de quem tá fazendo sério. Total. Entendeu? É um real problema aí. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente sintetizou bastante ideia aqui hoje que vai valer bastante a pena pra muita gente aí. Eu concordo também, acho bem legal. Então é isso. Acho que a gente chegou no final do
Pro Beats Podcast, o Pro Beats Cast, do segundo episódio, toda terça-feira de manhã aqui. A gente entra para falar sobre um assunto relacionado à produção musical no universo hip hop, rap. Eu falo hip hop, gente, assim, tem muita gente que confunde, mas é a cultura, né? Perfeitamente. Então, inserida no hip hop, você tem o boom bap, o rap e várias outras coisas ali. Perfeitamente. Maravilha. Então, siga o ProBeats aí no Instagram, siga o ProBeats também no TikTok, siga o ProBeats também aqui no YouTube, que por enquanto está aqui no site, no canal da Noise Academy, beleza? O recado final? Algum recado final? Pessoal, quer produzir as músicas e tudo mais? Procure, antes de qualquer coisa, até antes de procurar estúdio, procure conhecer, beleza? Vai entender os processos, vai entender se instruir, para não ser passado para trás também. Não acredite na primeira que você vê. Vai preset procurar. vai ajudar você. Esse preset de Procura. 2 milhões por R$1. Procura qualquer coisa, quer produzir sua música, conhecimento. Antes, não precisa ser um conhecimento de um gênio, mas um conhecimento básico ali vai fazer você bater muito menos cabeça, vai sofrer muito menos. Perfeito. Isso desde do iniciante até o profissional, a gente tem que também sempre procurar dar o próximo passo. Exatamente. É isso, galera. Então, tamo junto. Até a próxima terça. Fica ligado aqui no canal, que vai sair muita coisa essa semana. Essa semana começou mesmo a pegar, então não perca tempo. Siga a gente aí. Tamo junto e até a próxima. Valeu! É nóis!